Boa tarde, trilhantes! Professor Arthur Cassiani aqui para mais uma aulinha de normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na nossa aula de hoje, dando continuidade à nossa última aula sobre função correicional, nós permaneceremos nesse espírito de fiscal, de fiscalizador, e agora iremos conversar sobre teoria geral das apurações preliminares, das sindicâncias e de processos administrativos. Eu gosto de primeiramente trazer esse slide com os três nomes diferentes desses três bichos diferentes, porque eu quero que você, aí na sua casa, diferencie esses três institutos. A ideia é que nós saibamos as principais características de cada um deles. Claro, com muita leitura, com muita determinação, mas principalmente trazendo aquela lógica que nós conversamos na primeira aula sobre a estruturação de um mecanismo de trabalho. Vamos lá? Primeiramente, quais são as modalidades de processo administrativo em sentido amplo que existem no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Nós temos as apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Eu gostaria que você memorizasse nessa ordem. Por que nessa ordem? Porque é justamente uma ordem de gravidade, do menos grave para o mais grave. Vamos lá entender. Primeiramente, quem é o responsável pela apuração de cada uma delas? O juiz corregedor permanente. Na nossa última aula, nós entendemos que o juiz corregedor permanente ele tem a função precípua de ser um fiscal do seu ofício de justiça. Portanto, nada mais justo do que ele ser o grande responsável pela fiscalização, apuração e sanção em caso de apuração preliminar, sindicância e processo administrativo. Como é que tramitam esses procedimentos? Hoje, estritamente por formato digital. E aí, vamos fugir um pouquinho, ir um pouco além? Vamos lá para a nossa última aula. E como tramitam os processos judiciais em geral? Também é por formato digital. Então aqui, as normas não quiseram diferenciar o cidadão do servidor. A ideia é que todos eles terão o mesmo tratamento. E aí, como é que serão instaurados esses procedimentos? Por meio de portaria com uma descrição dos fatos e a identificação do servidor. Qual que é a ideia das normas ao dispor que qualquer procedimento será instaurado por meio de portaria? Para dar formalidade ao ato. As portarias serão eventualmente publicadas nos diários oficiais. Então é muito importante que a portaria conste a descrição dos fatos e a identificação de quem realizou aqueles atos. Pense você, se tivesse a sua empresa, não gostaria de ter tudo formalizado? A ideia é essa. Para que haja seriedade, teremos um instrumento próprio chamado portaria que descreverá quem cometeu o que cometeu, para que eventualmente seja publicado e todos tomem ciência de que há um processo administrativo contra determinada pessoa por determinado ato. Então, as pessoas passam a fiscalizar de forma ampla o poder judiciário. É um poder fiscalizando o outro, é a sociedade fiscalizando os poderes. Perfeito? Como tramitam os procedimentos? Instaurado o procedimento, o juiz corregedor permanente ele determinará o encaminhamento de um ofício chamado ofício de comunicação, que será encaminhado ao distribuidor. E esse distribuidor recebê-lo-á por e-mail institucional em formato de PDF e com todas as informações pertinentes. Então entendam, nós não temos uma plataforma específica para fazer o peticionamento de reclamação de um servidor que gere esse procedimento. Não, isso tudo acontece por meio de uma portaria a partir de ato do juiz corregedor permanente, que é o juiz de primeira instância, que fará um e-mail, por meio de um e-mail institucional, ele fará um encaminhamento desse ofício de comunicação ao distribuidor, tudo isso no formato de PDF com todas as informações que devem constar do procedimento. Perfeito? Lembrem-se, temos que usar a lógica para fazer o trabalho funcionar da melhor maneira possível. E esses procedimentos, eles são públicos? Não, pessoal. A regra é o sigilo. Há uma anotação de segredo de justiça automaticamente para cada um dos procedimentos. No entanto, quando a gente instaura o procedimento, a gente precisa, por um dever até de lealdade, por um dever de legalidade, de impessoalidade, fazer com que haja uma publicação no Diário Oficial a respeito do que é que está acontecendo. Mas a regra é uma anotação de segredo de justiça automaticamente sendo gerada.
E se houver uma reclamação física entregue ao ofício, olha, não gostei da forma como aquele serventuário me tratou, ele me desrespeitou de alguma forma, eu quero alguma providência. Então, haverá uma instauração do procedimento e uma distribuição desse procedimento a uma unidade que será responsável por digitalizar e juntar essas peças no sistema informatizado, dando o prazo de 45 dias para que o interessado, aquele que fez essa reclamação, ele retire aquela documentação que ele juntou sob pena de inutilização. E aí, o que é muito importante e que a banca certamente trará, ela dirá que é permitido o peticionamento eletrônico inicial. Mas não é vedado, é proibido o peticionamento eletrônico inicial. O que é que isso quer dizer? Para eu, advogado, entrar com um processo, da minha casa eu consigo realizar todas as movimentações processuais, desde o ajuizamento, que é o chamado peticionamento eletrônico inicial, até mesmo o levantamento de um alvará, que é quando eu tiro graninha do processo. No caso dos serventuários aqui do TJSP, não é assim que funciona. A reclamação recebida de forma física, ela sempre será, enquanto as normas vigoram hoje, de forma física. É impossível eu realizar um peticionamento contra um servidor de forma inicial. Lembrem-se, hein, pessoal, para apurar faltas administrativas. Eu posso processar um servidor que não está pagando pensão alimentícia agora, lá de casa, mas por falta cometida durante a sua atribuição ali no fórum, por exemplo, não posso, certo? Eu preciso apresentar uma reclamação lá no ofício. Ou o juiz corregedor permanente irá instaurar por meio de portaria, de forma sem uma necessidade de interpelação. Olha, ninguém falou nada para o juiz corregedor, mas ele viu que está acontecendo uma ilegalidade, está acontecendo um problema aqui no ofício. Portanto, ele que decidiu instaurar esse procedimento. Então, de forma física ou por meio de, por exemplo, uma portaria do juiz corregedor permanente. E aí, pessoal, o juiz corregedor permanente, que tem sob como superior o Corregedor-Geral de Justiça, quais são os trabalhos de cada um deles? Como que cada um pode agir? O juiz corregedor permanente tem menos poder, o Corregedor-Geral de Justiça tem mais poder. Como é que funciona isso? Em regra, o juiz corregedor permanente, que é o juiz de primeiro grau, ele tem direito de fazer tudo aquilo que lhe aprouver. O que isso quer dizer? Ele pode fiscalizar, ele pode instaurar procedimentos de ofício, ele pode determinar sanções, ele pode instaurar procedimentos e movimentar procedimentos. Mas o Corregedor-Geral de Justiça, ele tem um superpoder. Por quê? Porque ele pode avocar o procedimento, ele pode puxar o procedimento para ele pode instaurar originariamente, se o juiz corregedor permanente, lá de primeira instância, não está querendo instaurar um processo administrativo, o Corregedor-Geral de Justiça vai lá e caneta e coloca o procedimento para funcionar. Ele pode, seja a pedido, seja de ofício, fazer essa instauração. Ele pode designar um outro juiz corregedor processante para os atos daquele ofício. Vamos supor, eu trabalho muito próximo de um juiz. Nós temos uma relação de amizade, a gente faz um churrascão de domingo, eu pergunto da família dele, ele pergunta da minha, eu dou presente de fim de ano, e aí eu cometo uma falta grave no desempenho das minhas funções. Será que o juiz vai se sentir à vontade para fazer essa instauração de procedimento? A regra é que vai, a gente espera que sim, mas na prática a gente sabe que envolve uma série de outras questões, que vai criar um problema na nossa amizade de tantos anos. Por isso, a norma já vem para tentar criar esse caráter de impessoalidade, de eficiência no serviço público. Bom, se aquele juiz permanente está fazendo corpo mole, o Corregedor-Geral de Justiça pode avocar um procedimento que já foi instaurado, pode determinar a instauração do procedimento e pode determinar a instauração e mandar que outro juiz faça o processamento daquela determinada correção, daquela determinada fiscalização. A ideia é trazer eficiência para o nosso cartório, eficiência para a nossa vara, eficiência para o nosso ofício de justiça, certo, pessoal? E quais são as informações que o juiz corregedor permanente deverá comunicar à Corregedoria Geral de Justiça? Vamos supor que eu sou juiz, instauro um processo administrativo contra um determinado servidor aqui do cartório. O que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou precisar obrigatoriamente informar a Corregedoria Geral de Justiça que eu instaurei o procedimento. Eu vou precisar informar, assim que o processo termina, a decisão final. No caminho, eu vou precisar informar todas as medidas cautelares impostas ou que forem revogadas. Vamos supor,
eu encontrei um determinado servidor que está furtando algo ali no meu ofício de justiça. Eu posso deixar que ele continue no ofício de justiça até o término das investigações, até o término do processo administrativo? De jeito nenhum. Ele pode dar um jeito de desaparecer com as provas, ele pode trazer de volta as coisas. Não, olha, aqui você não entra mais. Até o término do procedimento você não pode voltar. Então eu preciso informar a corregedoria que eu instaurei o procedimento e que eu liminarmente mandei aquele servidor para casa sem que ele possa voltar aqui para o fórum, por exemplo, tá, pessoal? E tudo isso por meio de mensagem eletrônica. A gente não faz mais nada de forma física, tá bom, pessoal? E se o servidor estiver submetido ao procedimento, ele alterar o posto de trabalho? Sem problema. Vamos supor que ele está aqui numa vara criminal de Ribeirão Preto e de repente ele altera a sua lotação para o RH de São Paulo. Não tem problema, o processo vai continuar, mesmo que a natureza do ato dele se dê nessa vara criminal aqui. Vamos supor que o problema dele foi numa contagem de prazo que fez com que um determinado detento permanecesse preso mais um mês. Bom, agora ele é do RH. Eu vou poder desaparecer com esse processo administrativo? De jeito nenhum. Ele vai continuar respondendo lá no RH. Mas o que é que acontece? Ocorre uma redistribuição e o juiz corregedor respectivo, portanto, o juiz corregedor do RH, será agora o responsável por dar seguimento a esse processo. O juiz originário perde os poderes e o juiz, que agora é superior hierárquico desse funcionário, passa a ser o responsável do procedimento. E como serão protocolados os recursos? A gente já entendeu que a reclamação inicial é de forma física, é proibido o peticionamento eletrônico inicial. Mas e o recurso? O recurso ele será interposto de forma eletrônica. Então olha a diferença. Entrar com uma reclamação de forma física, recorrer da decisão de forma eletrônica. É justamente nessas questões que a banca vai tentar te confundir. Por isso é importante você entender a diferença de cada um dos procedimentos. Portanto, os recursos são interpostos de forma eletrônica e após mantida a decisão ou reformada parcialmente, então uma parte da decisão, será o procedimento remetido à Corregedoria Geral de Justiça, excepcionalmente por funcionalidade da redistribuição. O que é que isso quer dizer? A regra é que nós tenhamos uma reanálise por parte da Corregedoria Geral de Justiça. Por isso que ela recebe os autos para ver se está tudo certinho, se não teve uma interferência de um juiz que era muito amigo do serventuário. A ideia é tentar tirar essa pessoalidade e trazer a impessoalidade. Perfeito? E aí, existe algum recurso de ofício? Existe alguma possibilidade de automaticamente uma decisão do juiz corregedor permanente, por exemplo, ser reanalisada de forma automática? Mas é claro, pessoal, não podia ser de outra forma. Em caso, por exemplo, de proposta de demissão ou dispensa, ou de demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria, nós temos a obrigação de os autos serem redistribuídos à Corregedoria Geral de Justiça para uma apreciação, independentemente da não interposição de recurso. Como assim? É isso mesmo. Em alguns casos, as penalidades são tão severas que mesmo sem a existência de recurso, os autos vão subir. E aí o Corregedor Geral de Justiça vai analisar para ver, olha, realmente o caso é tão grave que merece a demissão a bem do serviço público. Não, esse caso não é tão grave, a gente não precisa disso, a gente pode tentar eventualmente uma dispensa, uma demissão, não é uma demissão a bem do serviço público, vocês sabem as diferenças, estão ali nas normas da Corregedoria, então a gente tem como, enfim, imputar uma penalidade menor, a gente tem como imputar uma penalidade maior. A ideia é fazer com que crimes graves, atos administrativos ilegais graves sejam sancionados da melhor forma possível. E a melhor forma possível é tendo todos os superiores se comunicando e se debruçando sobre os autos, beleza? E se o servidor for absolvido? Pode haver um novo procedimento? Pessoal, aqui, diferentemente do direito penal, pode sim. A absolvição, ela não vai necessariamente depender de novas provas para que a gente tenha um novo procedimento. O Corregedor Geral de Justiça, ele poderá aplicar originariamente, sem uma movimentação, as sanções que são cabíveis para aquele caso concreto.
E enquanto não for prescrita a infração, ele pode reexaminar de ofício, ou seja, automaticamente, ou mediante alguma provocação externa, decisões que absolvem ou arquivamentos. Então percebam, futuros servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do momento que você pisa na bola, o Corregedor-Geral de Justiça vai ficar para sempre na tua orelha. Para sempre não, até a prescrição. Mas até a prescrição demora. Por isso, o importante é não pisar na bola. Perfeito? Até a nossa próxima aula. Ficamos por aqui. Bons estudos, trilhante!